Boa noite, irmãos. Amém. Vamos lá. Hoje a palavra do Senhor vai vir a nós a partir do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Quem está lendo, fazendo a leitura diária? Quem não está lendo, fazendo a leitura diária? Amém? Você não sabe que você está perdendo. A palavra que eu vou trazer hoje vai ser exatamente sobre a palavra que nós estamos lendo juntos no grupo do WhatsApp. Tá? É muito difícil. Quem está me escutando? Às vezes leva 5 minutos mais ou menos. Quem está me ouvindo? Mas são 5 minutos que muda teu dia. Quem está me ouvindo? 5 minutos que mudam o teu dia, muda o itinerário, muda tudo. Muda a maneira de entender as coisas. Fala sobre alguma coisa que você vai viver naquele dia. Isso é sobrenatural. E hoje a palavra que foi dada foi em cima de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E a gente vai falar sobre isso. Vamos ler do versículo 1. É o capítulo todo. Vamos ver o capítulo todo. Capítulo todo bom. Quem está ligado? Então vamos nessa. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no, e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor os tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-o justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país
se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Faltou um detalhe no esboço, por isso que eu vou estenda as mãos na minha direção. Fala: Senhor, usa o João, teu servo. Ele está aí para ser usado pelo Senhor. E nós cremos nisso. Que a tua palavra, na direção do Espírito Santo, poderá entrar hoje em nossas vidas e nos transformar segundo a tua vontade. Então usa o João e me usa também, Senhor, para arrancar com a minha fome pela tua presença o melhor de ti, em nome de Jesus. Amém. Alguém é dono desse violão? Eu! Quase que você se torna um ex-dono. Sentir até gemer agora. Então, irmãos, o que estava acontecendo? Vamos falar um pouquinho disso aqui. Herodes era considerado um rei ilegítimo pelos judeus. Ele era da descendência de um outro povo que não tinha nada a ver com Israel. Amém? Ele não tinha nada a ver com Jacó. Então, ele era de uma outra descendência, de uma outra linhagem, que jamais daria a ele o trono. Então, ele, por ser um rei ilegítimo, e isso é comum entre os ilegítimos, ele estava ali por força do Império Romano, que botou ele ali, ponto final. Porque não queria ninguém que pudesse colocar em risco a autoridade do Império Romano. Então, colocaram um cara ali que podia ser manipulado, que podia ser dirigido pela influência do Império. Herodes era o quarto. A Bíblia, durante o período bíblico que a gente estuda, tiveram 4 Herodes. É porque todos eles são chamados de Herodes. Mas um é Herodes o Grande e o outro que esse que nós estamos tratando aqui é o Antipas, que é neto de Herodes o Grande, mas não interessa isso. Amém? Eram 4 Herodes, esse aqui não é o Herodes do nascimento de Jesus, quem está me escutando? É um outro cara. Muito bem. Esse Herodes aqui, ele, como os outros também, estava sempre tentando ganhar, digamos assim, uma moral com os judeus. Estava sempre tentando ganhar uma moral com o povo. E ele, obviamente, que não conseguia entender, apesar de ter se convertido ao judaísmo, a família ter se convertido ao judaísmo, ele não conseguia entender o porquê que ele não poderia, não tinha legitimidade para estar naquele trono de Israel. E aí, mas obviamente que todo ditador, ele tem junto de si um grupo que apoia. Amém, amados? Quem está me acompanhando, diga amém? Amém. Sempre tem um grupo que apoia. E ali tinham os herodianos, os caras que estavam ali com ele. Ele mandou matar a Tiago. Que Tiago é esse? Não é o Tiago, irmão de Jesus. É o Tiago, que era um dos discípulos mais queridos de Jesus, junto com João e Pedro. Sempre que você vê um momento de intimidade de Jesus, você vai ver Pedro, Tiago e João. É um grupinho
que entre os 12, Jesus pregava para milhares de pessoas. No meio dessas milhares, tinha uns 100 e poucos que andavam com ele. Andavam mesmo com ele, eram discípulos. Desses 100 e pouco, tinha 12 que eram grudados. Amém, amados? Amém. Quem está me escutando? Amém. E entre os 12, tinha 3 que eram mais grudados. Qual lugar que você quer ocupar? Amém? Quem está me entendendo? Amém. Tem uma estrutura, tem uma forma de andar. Existem muitas maneiras de andar com Jesus. Você pode andar com ele à distância, ou você pode andar com ele de uma maneira mais chegada, ser íntimo, andar perto, ouvir a voz dele, saber o que ele quer, saber o que ele busca, querer agradá-lo. Quem está me ouvindo? Então você tinha um grupo ali que era coladíssimo com Jesus. Pedro, Tiago e João. Esses 3 eram, na hora de ressuscitar a filha de Jairo, ele foi com a turma toda, viu uma galera com ele, multidão, ele disse: agora fica todo mundo aqui. Vem Pedro, Tiago e João. Aí entrou lá e ressuscitou a garota. Então ele era o grupo do chamego com ele. Um desses caras era Tiago. Esse Tiago que Herodes mandou matar. A tradição diz que ele estava pregando e as pessoas tentaram pegá-lo. Ele subiu até o alto do templo. Isso é o que diz a tradição. Não está na Bíblia, mas a gente não tem porque não pressupor verdadeiro. Ele então, acossado por um grupo, ele foi empurrado lá de cima do pináculo do templo e caiu e ficou vivo. Aí ele viu, veio os caras com uma espada pelas costas dele e mataram ele de joelho. Foi uma cena muito forte. E esse Tiago, e isso agradou muito a um grupo de judeus que, digamos assim, andava com Herodes. Eram chamados os herodianos. Amém, amados? Herodes então mandou prender a Pedro. Mandou prender Pedro porque era uma liderança, obviamente que ele estava querendo cortar a cabeça da cobra. Eu vou matar os líderes, e Pedro era uma liderança. Mandou prender Pedro, só que ele, nessa de mandar prender Pedro, ele tinha um objetivo político. Qual era o objetivo político? Ele sentiu que agradou, ele sentiu que ele teve um apoio de um grupo de judeus, ele estava tentando ganhar legitimidade. Então ele pegou aquele grupo de judeus e disse: eu vou pegar mais um desses cristãos e vou aproveitar para apresentá-lo. Mas era ocasião, a Bíblia fala que era a ocasião da Páscoa, festa dos pães asmos. E havia o costume de se soltar um prisioneiro. Vai que, quem está me escutando, o povo mandasse soltar Pedro. E o povo, a Bíblia diz que eles estavam caindo na graça de todo mundo, que todo mundo gostava deles, que eles se reuniam no templo para orar e todo mundo estava achando aquilo maneiro, achando aquilo legal, gostavam deles. Então ele disse: pô, se eu, esse grupo de apoio político aqui, se eu pego e esse povo escolhe soltar Pedro, eu vou ficar mal. Então o que ele fez? Vou esperar passar a festa dos asmos, e aí eu chamo ele, pego essa turma que me apoia e a gente executa ele. Então Pedro estava no último dia de vida dele, porque ia acabar a festa dos pães asmos, que era no dia 14 de Nissan, no calendário judaico. Ele iria então ser morto. O que ele faz? Pô, esse cara não pode fugir, nem podem vir aqui libertar ele, o povo pode libertar ele. Vamos fazer uma coisa: botou 16 soldados para tomar conta dele. Quem está me ouvindo? Eram 16 soldados em 4 turnos de 6 horas, tomando conta dele na sala aonde ele estava. Algemaram ele, quem está me escutando, botaram aquelas algemas de ferro grossas, travaram a mão dele. E aí tinha a guarda do local. Então, eu poderia dizer que ele estava numa prisão de segurança máxima, né, irmão?
da época. Então, tinha 16 soldados, 4 quartetos tomando conta dele, se revezando, para não podia deixar ele um minuto sozinho. Ele é algemado dentro de uma sala, trancado. Havia um portão de ferro, sobre tudo aquilo, havia a guarda do edifício, então não tinha jeito dele sair. A Bíblia diz que foi um anjo lá, tocou no lado de Pedro, deu aquele toque, um pequeno toque. Ele usou um termo ali, ilharga, não sei nem o que é isso. Ilharga, tocou na ilharga de Pedro, sei lá o que é isso. Aí foi ver na outra tradução ali, tocou no lado. É isso, ilharga? Isso é lá no sul, os gaúchos falam assim. A gente bota criança na ilharga. Ah, bota as crianças na ilharga. Por isso que os gaúchos são desse jeito. Tudo segurado. Então, o que acontece? Na lateral aqui. Tocou na lateral de Pedro, diz: acorda, cara, rápido, vambora. E Pedro levantou, ele não sabia se ele estava tendo uma visão, ou se era um sonho, ou o que estava acontecendo. Ele acordou. Ocupado, né? Que estava até dormindo, né? E aí ele saiu dali, os guardas não viram nada. Tinha um portão de ferro, o portão se abriu. Ele saiu pelo portão. Vocês acreditam que isso é possível? Eu tenho que contar. Posso contar? Vou contar. Você contou? Você se lembra? Como é que era o nome dele? Eu esqueci. Verdade e Vida 1. Sandro. André. É tanta coisa já passou, né? Mas eu quero que você diga para a pessoa que está do teu lado: Atos dos Apóstolos continua sendo escrito. Um rapaz chamado André se converteu na nossa igreja. Aliás, a esposa dele se converteu. E ele tinha sido condenado à prisão por assassinato, sei lá do que. Não tinha sido julgado, como é muito comum no Brasil, tem roubo. E como é muito comum no Brasil, não tinha julgamento, mas ele estava preso lá. Você sabe disso? Muita gente está lá, fica anos sem julgamento, largado pela justiça. O sangue de Jesus tem poder. Um dia isso vai mudar. Quem crê nisso? E a gente vai ter só pessoas julgadas presas. Amém? Em nome de Jesus. Mas aí esse cara estava lá, o André, e preso. Ele realmente estava envolvido com grupos. E ele se converteu. Ele se converteu mesmo. Ele teve uma experiência real, verdadeira com Deus, e se converteu dentro da prisão. E a gente começou a pregar e ensinar a palavra para ele. Nessa ocasião eu comecei a fazer a igreja começou a fazer um trabalho lá dentro. E ele então virou para mim e disse: pastor, meu julgamento foi adiado e a galera do Comando Vermelho aqui está querendo fazer uma fuga. O que você me diz disso? Eu digo: cara, a palavra de Deus que eu tenho para você se submete à justiça. Não tem nada de fuga, não. Você fica aí e espera o teu julgamento, porque Deus vai te fazer justiça. Quem está me ouvindo? Confia no Senhor, anda com Ele, ora, e Deus vai operar na tua vida. Aí tudo bem. Ele não participou da fuga. Só que o comportamento dele, por causa da conversão dentro do cárcere, fez com que ele ganhasse a confiança dos guardas. Quem está me ouvindo? E aí ele começou a ficar numa função de limpeza, os pessoal chamam de faxina, e ele passou a ficar do lado de fora. Em vez de ele ficar do lado de dentro, ele passou a ficar numa prisão, numa cela, do lado de fora, separado dos outros. A cela tinha cama, a cela era meio Uma salinha com banheiro. Tinha uma salinha, tinha um banheiro dentro da cela. Tinha TV. Era um negócio meio assim. Uma casinha humilde. A cela. E ele passou a ter uma regalia porque ele passou a ser um cara de confiança. O que aconteceu? Teve a fuga e vários dos bandidos foram presos. E aí fizeram o tribunal e condenaram ele à morte.
que disseram que ele era o X9 que entregou os caras. E não é verdade. E aí ele foi condenado à morte, falou, pastor, o que eu faço? Eu digo, não sei, vou orar. E não sei mesmo. Vou fazer o quê? Um troço desse. Quem está me escutando? E aí eu estou um dia na igreja e tal, ele ligou para mim e disse, pastor, ele ligou para mim no meu celular. Ele disse, pastor, eu estou aqui. Aqui aonde? Eu estou aqui em... Tem um nome do lugar lá em... Eu disse, meu Deus do céu, não me lembro mais, lugar longe. Não, Jardim Catarina, ele estava morto. Ele foi para o Rio, para algum lugar no Rio, não me lembro. Ele estava no Rio. Ele disse, cara, como é que você saiu da prisão? Ele disse, pastor, não sei. Eu estava lá, ouvi uma voz dizendo, sai. Eu olhei o portão, primeiro, eu fiz um trabalho dentro dessa prisão. Tinha vários. Quem aqui já esteve na 78 aqui? 76. Aqui no centro. Amém. Alguém já foi hóspede lá? Não. Eu também não. Ih, do lado do liceu ali. Aí eu cheguei, eu me lembro, eram vários portões de ferro assim. E ele disse assim, quando eu ouvi aquela voz dizendo sai, eu olhei, o primeiro portão estava aberto, o segundo estava aberto, o terceiro estava aberto, eu fui andando. Ninguém me viu. Eu fui andando, saí do lado de fora e peguei uma van. Peguei uma van e estou aqui no Rio. Caraca. O que eu faço? Pô, o cara estava condenado. Não, eu disse, cara, vou dar um jeito. A gente levantou um dinheiro na igreja, mandei ele para Minas. Tá lembrado? Pro Cacá? Centro de recuperação. Ele procurou você? Depois ou antes? No dia que ele saiu da cadeia, ele comprou comigo em Caraí. Eu te liguei desesperado. Ah, foi você que ligou? São anos. Ele estava em Caraí. Eu tava entrando no prédio, aí eu ouvi aquela voz assim, oi Sam, tudo bom? Aí eu olhei pra trás, eu... Essa não é a minha hora, eu sabia que o cara tava preso, entendeu? Do nada eu encontro com o cara em Caraí, na Moreira César. Caraca. Aí ele queria subir lá em casa. Pô, dá um microfone pro senhor. Aí, São quantos anos? São mais de 10, mais de 15 anos que isso aconteceu. E aí ele encontrou comigo, eu encontrei com ele em Caraí. Na verdade ele me encontrou em Caraí e pediu para entrar em contato contigo. Nessa época eu não era de liderança, não era nada, e tinha uma regra rígida da liderança da galera, que não podia entrar em contato quando vocês estivessem reunidos. E eu que fiquei atrás de você tentando... vocês estavam em reunião e eu tentando falar contigo, tomei uma pizza. Sandro, eu estou em reunião, não posso falar. Pastor, mas eu preciso falar contigo. Você não está entendendo? Aí no final das contas eu consegui encaminhar ele para ti e ele foi embora. Amém. A gente mandou ele para Minas, para um centro de recuperação lá, de um cara louco que a gente conheceu, chamado Cacá. Pastor Cacá. Hoje ele é pastor, eu não sei o nome dele, eu só chamo ele de Cacá. E ele era um cara muito perigoso a gente andar. A gente estava andando na rua, daqui a pouco, se tivesse um mendigo, daqui a pouco o Cacá sumia que estava agarrado com o mendigo, levando o cara para casa, e ele é assim até hoje. Né? A última vez que eu soube dele, ele estava cuidando de... galera que vem do... Esse pessoal que vem do outro lado. Isso, não, refugiados, né? Não, mas antes disso ele estava na Cracolândia. Ele estava na Cracolândia fazendo o Aston. Fala para o teu irmão do lado, Aston dos Apóstolos continua sendo escrito. Deus abre porta, abre prisão, tem anjo, os anjos existem. Quem está me escutando? Anjo existe, anjo faz essas coisas, o impossível acontece. Quem está me escutando, dá uma glória a Deus. Quando a gente analisa esse texto, a gente vê 4 grupos aqui. Primeira coisa, nós notamos que Herodes decidiu maltratar os cristãos.
porque aquilo era politicamente interessante para ele maltratar, perseguir aquela igreja, porque havia um grupo de judeus que o apoiavam politicamente e ele queria se organizar em cima daquilo, ele queria se fazer em cima daquilo. Então ele decidiu maltratar. E então você tem o primeiro grupo. Desses 4 grupos, o primeiro é Herodes e Herodianos e seus bajuladores, conselheiros, para os quais a morte de Pedro e Tiago eram troféus políticos. A vida deles não significava absolutamente nada. Pedro era um pescador, Tiago era outro pescador, Tiago era irmão de Jesus, vai ser carpinteiro também. Não significava absolutamente nada para ele. Era apenas um troféu político, era alguém que ele poderia descartar e naquele momento estava sendo útil. É muito ruim quando você vê esse tipo de gente. E Herodes era esse tipo de gente, de usar pessoas, maltratar pessoas, até matar pessoas para fazer a sua carreira política. Quem está me ouvindo? Então você tem esse primeiro grupo formado pelos herodianos e os seus bajuladores lá, os bajuladores de Herodes. O segundo grupo era um grupo de judeus falsos, interesseiros, invejosos do sucesso que aqueles analfabetos estavam fazendo. Pedro e João eram analfabetos, amém, amados? A Bíblia diz que eles eram analfabetos. Eles eram pessoas sem nenhum preparo, sem nenhuma formação. E eles estavam ganhando o coração da multidão e faziam sinais e prodígios. Curavam, libertavam, Deus operava, ressuscitava. Pedro ressuscitou a pessoa. Então esse segundo grupo era um grupo daqueles que viviam com a inveja dos cristãos e também macumunados com Herodes, com suas vantagens, e as suas jogadas políticas. E esse grupo de... Eu entendo como se judeus falsos, pessoas muito invejosas. Parte dos judeus, um terceiro grupo seria parte de judeus ou parte da igreja judaizante. Havia um grupo dentro da igreja, esse grupo muito forte desde o princípio, que achava que para a pessoa ser cristã tinha que ser judia. O cara tinha que ser judeu, não podia ser de outro povo. Aquelas promessas, aquilo tudo que estava na Bíblia, não era para todo mundo. Só que quando você lê alguns versículos antes, você vê Pedro trazendo uma família inteira de romanos. Pessoas que não eram judeus. Pedro batizou a família inteira de Cornélio. Está escrito. Quem se lembra? Quem já leu isso aí? Quem está lembrado desse texto? Ele vai lá e Deus manda ele batizar aquelas pessoas e pronto, acabou. E ainda fala, através de sonho com ele, como é que você não torna impuro aquilo que eu purifiquei. Então não é judeu, é romano, né? Ele foi lá. E provavelmente pessoas dentro da igreja, provavelmente não, certamente, que ele teve que se justificar, tem um capítulo inteiro dele se justificando. Tem um grupo de pessoas que não concordavam com aquilo. Ele está levando ao romano, recebendo pessoas assim, que não eram do povo eleito de Deus. Esses dias eu vi alguma coisa em relação, acho que um vídeo, falava muito sobre inveja. Inveja é um negócio complicado, irmãos. Vou falar uma coisa para vocês. A inveja, ela se torna, por vezes, irracional. Eu queria que, fala para a pessoa que está do teu lado, toma cuidado com o teu Facebook, com o Instagram, etc, etc. Às vezes a gente expõe ali coisas, acreditando que todo mundo está vibrando e curtindo você, batendo palmas. E muitas vezes você está abrindo tua vida para um monte de gente ficar com inveja de você. Principalmente os salvos em Cristo Jesus. Porque nós salvos, graças a Deus,
temos uma vida maravilhosa. Quem tem uma vida maravilhosa? Amém de mim aqui. Quem pode aplaudir o Senhor e agradecer a Deus? Aleluia. 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 É verdade. É pura vida. É pura vida com Deus. E aí o que acontece? Você tem essas pessoas. Eu vi nesse vídeo, a pessoa passava em frente a um... Eu para guardar nome de carro estrangeiro, um carro importado, lindo e tal, a pessoa para, olha, você vê o olhar da pessoa, ela pega um prego, vai lá e... Tudo filmado. Do nada. Por nada. Só porque o sucesso do outro incomoda. Quem está me escutando? A vitória das pessoas incomoda. Então vinha o outro lá, eu acho isso uma maluquice. Sabe? Tem pessoas que destroem, mulheres que destroem casamentos por pura inveja. Homens que destroem casamentos por inveja de outros homens. Destroem o ganha-pão do outro. Tem prazer em denunciar, em criar uma mentira sobre a vida da pessoa. Por pura inveja, porque olham para a vida da outra pessoa e querem a vida que a pessoa tem, ou querem alguma coisa que a pessoa possui. Nesse vídeo, mostra uma mulher com um carro velho. Hoje no Canto Promenado estava falando, a gente tem que aprender a ter uma vida de glória a Deus, de glorificação, de não de murmuração. E essa mulher com aquele carro velho, ela para o carro, olha para um lado, para o outro, tipo um Gol velhinho assim. Aí do outro lado tem uma Lamborghini, não é isso? Lamborghini, acertei? Lamborghini linda assim. Aí o vídeo mostrando, ela para o carro, passa a mão numa pedra e sai rasgando assim o carro todinho, capô. Depois ela entra no carro velho dela e vai embora. Por que ela fez aquilo? Inveja. A Bíblia diz que foi inveja que fez com que Jesus fosse para a cruz. Foi o sentimento usado por Satanás no coração daquelas pessoas. Quem está me escutando? Quando eu digo para a gente ter um certo cuidado, é porque quem anda com Deus, quem tem uma vida com Deus, tem uma luz diferente, tem uma luminosidade diferente. Aí você vai dizer, mas eu não tenho nada para ninguém invejar, eu tenho uma vida simples. Você tem sim, você tem Deus, você brilha. Quem tem Deus brilha. Quem tem paz no coração brilha. Quem tem uma alegria que ninguém tem. Ninguém entende a nossa alegria. A gente pode estar com dinheiro, sem dinheiro, o carro quebrou, sei lá, mas a gente está sempre bem. Hã? A gente ora, Deus conserta o carro. E se não consertar, a gente anda a pé, rindo. Porque a nossa alegria não é desse mundo. Quem pode glorificar o Senhor? Sabe, então você tem uma parte daquelas pessoas que deviam estar dentro da própria igreja dizendo, está vendo o que aconteceu com Pedro? Bem feito! Bem feito! Ele foi lá batizar aquela família de Cornélio, agora está preso, é isso que ele merecia. Falso profeta. Olha só, duvido. Eu não estava lá na igreja, mas imagino as fofocas da corte. Amém? Aquela coisa do tipo, vibrando pela... Eu já vi gente vibrando pela derrota dos outros. Quem está me ouvindo? Eu repreendo isso nessa igreja, em nome de Jesus. Aqui nós vibramos com as vitórias das pessoas e somos solidários com quem está sofrendo. Quando o irmão está passando por um problema, a gente passa junto. Estamos juntinhos. Quem está me ouvindo? E quando ele é abençoado, a gente fica bem, aplaude, ri, bate palma, dá glória a Deus, aleluia. Porque esse é o coração que o Espírito Santo espera que a igreja tenha. Quem recebe essa palavra? Então você tem 3 grupos até agora. Tem os herodianos, tem os judeus falsos e interessados no jogo político.
Você tem uma parte dos judeus que eram, na realidade, era igreja também, mas eram judaizantes que queriam manter a coisa dentro do judaísmo, não queria que a igreja fosse espalhada pelo mundo. E você tem o último grupo, que é o grupo mais importante dessa palavra, que é o grupo de oração. Aleluia. Quem está me ouvindo? Que é o grupo da oração. O grupo de oração era o fator, porque Pedro iria morrer. Como Tiago morreu. Pedro iria morrer. Como muitos morreram na mão daquele cara, daquele ditador sanguinário que estava ali. Ele ia morrer. Ponto. Mas houve um fator que mudou aquela história. Se Pedro tivesse morrido, João, nessa ocasião, devia ter 15 anos de idade. Pedro, Tiago e João. Amém? Os mais íntimos de Jesus. Tiago morreu. Pedro morreu. Ficava João com 15 anos de idade. 15 anos ele não podia nem falar. Entre os judeus, você só pode falar depois de 30. Amém? Amém, irmãos? Amém. Era o fim da igreja. Se Pedro morresse naquela hora ali. E aí, Deus poderia ter permitido e levantado uma outra pessoa e ter feito de uma outra maneira, não sei. Mas um fator que mudou aquela história foi que aquela igreja começou a orar. Ela foi ao lugar que só ela pode ir. Quem está me escutando? Ninguém pode ir ao lugar onde a igreja pode ir. Só nós temos acesso ao trono de Deus pelo sangue de Jesus. Só nós. E naquela época era um grupo bem pequeno de pessoas. Só aquelas pessoas tinham como ir ao Senhor e trazer a realidade do céu e trazer a realidade da vontade de Deus para esse mundo. Aqueles que tinham a autoridade de ir a Deus e trazer, arrancar a vontade de Deus e com autoridade trazer para a terra. Quem está me escutando, diga amém. Amém. Só tinha aquele grupo que tinha essa autoridade. Aí não existe nenhum outro grupo que tenha autoridade hoje na terra para fazer isso. Não tem. Não existe. Jesus disse que nós seríamos chamados, a minha casa será chamada casa de oração. Eu pergunto o seguinte: alguém aqui abre uma casa de oração sem ser igreja? Você abre uma padaria, supermercado, uma loja de automóveis, abre uma empresa, abre um negócio, mas casa de oração é privilégio de um povo que o Espírito Santo selecionou e separou a dedo, com a autoridade, o privilégio de ir à presença de Deus e mudar a história. E mudar o futuro. Pedro iria ser morto, ponto, acabou. Ia ser mais um. Essa era a história dele. Ali seria o fim. Mas aquele fator alterou tudo. Alterou tudo. É um fator exógeno, que não tem nada a ver com a política, que não tem nada a ver com dinheiro, que não tem nada a ver com nenhum tipo de associação, nem de violência. Ninguém estava ali orquestrando o resgate do Pedro. Ninguém estava organizando, fazendo uma organização para ir protestar nas ruas de Jerusalém. Ali era um grupo que tomou consciência da autoridade que eles tinham, sobrenatural, de mudar o futuro. E mudaram. E mudaram. A igreja, orando, é um fator que pode mudar completamente o futuro. Quem está me escutando? E quando eu falo da igreja, eu não estou falando de paredes, eu estou falando das pessoas. Em unidade. A Bíblia diz que eles estavam na casa de Maria.
Deixa eu ver onde que está esse versículo. Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, estava na casa de Maria, mãe do cara que escreveu o Evangelho de Marcos. Quem está me escutando? Estava lá. A casa dela era a igreja. A tua casa é a igreja? Amém. Amém, Senhor. Quem pode dizer, a minha casa é a igreja? A minha casa é a igreja. A minha casa é a igreja, o meu quarto é a igreja. A minha cozinha é a igreja. Tomar cafezinho na minha casa é tomar cafezinho na igreja. Receber pessoas na minha casa é receber pessoas na igreja. Aqui eu amo demais quando os irmãos se juntam. Uma coisa que eu amo nos jovens da igreja é que o pessoal é normal nessa fase de idade, é legal, é maneiro se reunir para sair, para comer pizza, para ver show, sei lá do que, para ir em museu. Show, beleza, tudo bom. Mas uma coisa que eu amo é quando eles se unem para adorar. Se unem para adorar. Brother, isso é maluquice. Numa idade que todo mundo se junta para fumar um, eles se unem para adorar. Porque a casa de cada um é a igreja. Eu amo as reuniões de grupo família nas casas, porque cada casa é a igreja. Você já teve uma reunião de grupo família na tua casa? Quem já teve? Levanta a mão. A sua casa é a igreja. Se alguém quiser a igreja, você pode dizer, vai lá em casa. Você vai encontrar Jesus. Jesus mora na tua casa. Amém. A igreja foi ao trono e reivindicou a liberdade de Pedro ao Senhor. Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei lá. Se vocês ligarem na terra, eu estarei lá. Se 2 ou 3 ligarem, será ligado no céu. O que for ligado no céu vai ser ligado na terra. Quem está me escutando? A gente liga na terra, ligado no céu. Ele liga lá no céu, a gente liga aqui na terra. Aleluia. Liga aqui na terra. Traz para cá a vontade dele. Aquela igreja, a Bíblia diz, nesse texto, está falando que ela estava em contínua oração. Igreja, fala comigo, contínua oração. Fala comigo, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Como é que é uma vida sem oração? Uma vida sem oração é um ímpio que depende da misericórdia de Deus. Ele diz o seguinte, não, eu não oro, mas eu sei que Deus está sabendo das paradas, né? Eu não preciso nem falar, Deus sabe. Não preciso falar, Deus sabe. Claro que tem que falar. É Bíblia. E esse pessoal não estava cada um orando num canto, não. A Bíblia diz que eles se reuniram para orar. Eles se reuniam para orar. Quem está me escutando? O culto mais importante dessa igreja aqui é o culto de terça-feira. Quando a gente tem um culto de oração. É um culto que a gente acredita que Deus, todos os cultos Deus está nos ouvindo. Nesse culto nós vamos orar. Mas esse culto é um culto de celebração. Quem está celebrando a sua vitória aqui? Quem está celebrando a presença de Deus na sua vida? Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Eu não quero ser um mundano que conta com a bondade de Deus para me livrar das paradas. Eu não quero. Eu quero aprender a ser um homem de oração. Eu tenho descoberto nos últimos dias muita coisa. Eu tenho testemunhos para dar, mas eu vou falar a verdade. Eu tenho vontade de dar só na terça-feira. Porque só quem ora entende no outro que ora. Quem está me ouvindo? Só quem ora entende esse lance da oração. De você pedir uma coisa a Deus e Deus fazer. De você ligar e Deus fazer milagre. Milagre! Igreja, milagre! Milagre! O impossível. O que não dá, o que não daria para ninguém, para a gente dar.
Pedro ia ser morto, tinha 16 soldados. Qual foi a reação? Qual foi a reação de Herodes? Mandou matar os 16 soldados. Está escrito. Olha o problema que Pedro causou. Pedro não fez nada. Ele só obedeceu o anjo. No dia seguinte foram perguntar ao soldado: ei, cadê o Pedro? Pô, reboliço danado na cidade. Ele sumiu. Como ele sumiu? Como? Ele sumiu, ele estava aqui. Mas vocês não estavam aí tomando conta? Estavam, a gente estava todo mundo aqui de guarda. E como é que vocês não viram? As algemas caíram no chão. As algemas caíram no chão, ele foi. É como eu contei do André. As portas foram abrindo e ele foi saindo. E os 16 guardas foram justiçados, morreram. Morreram os 16 por causa dele. E Herodes, que tinha tanto prazer. Eu vou falar coisas aqui que eu sei que são terríveis, mas o poder de Deus sobre a igreja é terrível. A igreja orou para o Senhor libertar Pedro, mas o Senhor também matou Herodes, justiçou Herodes, como ele justiçou os 16 soldados, como ele estava fazendo aquilo. A igreja não pediu a morte de Herodes, não pediu o mal dele, mas ele chegou num lugar e disse que, quando ele começou o discurso dele, as pessoas começaram a gritar: não são palavras de um homem, é um Deus falando, é um Deus falando. Aí o Deus começou a sair bicho de dentro dele, e ele foi comido de bicho, e morreu na frente de todo mundo. Deus fraco. Quem está me escutando? É terrível, cara. Deus faz coisas assim, a igreja não pede. Tem gente que fala assim: pô, o negócio deu errado porque o pastor amaldiçoou. Pastor amaldiçoou. Pastor não foi chamado para isso não, eu só abençoo. Amém, amados? Fui chamado para abençoar. Mas o problema é que a gente abençoa e a pessoa busca o caminho, como Herodes buscou, da sua própria glória, da sua própria honra, e acaba. Uma coisa importante: quem pode glorificar Deus? Vocês acham que isso só aconteceu no passado? Vou contar uma coisa para vocês. Nós entramos com um processo, aliás, nós fomos registrar o novo estatuto da igreja, e eu falei a verdade. Qual é a verdade? Aqui na igreja tem uma coisa chamada Projeto Gerando Vidas. Sim ou não? Sim. Quem aqui conheceu Jesus no Projeto Gerando Vidas? Levanta sua mão. Não, levanta a mão aí, galera. Só tem 5, 6. Quase todo mundo, pô. Quase todo mundo. Ou então você veio porque o marido se converteu, aí trouxe os filhos, aí... Mas conheceu Jesus lá. Eu fui registrar o estatuto e teve um cara lá, que é um cara da esquerda, de posturas radicais. Ele disse: igreja não pode ter essas coisas não. Como assim? A igreja não pode ter. A igreja não pode ter esporte, cultura. Não pode ter. Tirou da cabeça dele isso e barrou o nosso... E eu não posso, negócio de cartório, eu não posso sair daqui em outro cartório. Tem que ser lá. E lá o cara disse: não vou registrar essa igreja. O que a gente fez? A igreja entrou com mandato de segurança, porque isso é inconstitucional. Foi. O que aconteceu? Pegou um outro juiz que não é simpatizante, amém, amados? É antipatizante também. Sentou em cima do processo, chamado embargo de gaveta. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Deu um embargo de gaveta na gente. Ou seja, ele engavetou 1 ano e meio o processo. E a gente não podia nem entrar com o processo, nem... O que eu fiz? Fiz o estatuto do jeito que o cara queria e registrei para a igreja não ficar ilegal, né? Fui lá e registrei, deu jeito. Renovei o estatuto. Aí, quando foi agora, semana retrasada, fala comigo, força de oração. Começamos colocando naqueles papéis. Nós começamos falando aqui. Eu e Giza também. E uma das coisas que eu coloquei no papel lá que queimou. O cara que estava lá no cartório barreirando foi mandado embora, que é muito raro no cartório.
Não sei, o cara... Esse aí deu sorte, ele não morreu dentro do cartório. Deus poderia ter matado ele lá também. Porque Deus é assim. O cara foi mandado embora e entrou um outro cara que é amigo do meu contador. Aí meu contador foi lá, aqui, cara, a gente foi fazer o registro aqui e foi barrado. Ele disse, ué, mas dá tudo certo aqui, não tem nada errado no registro da igreja. Não, peraí. Aí foi lá, conversou com o tabelião, voltou e disse, pode fazer nesses termos aí que está tudo certo. Nosso estatuto passou, agora o projeto Gerando Vidas é a comunidade cristã Verdade e Vida. Aleluia. Que essa é a verdade. Essa é a verdade. Aleluia. Essa é a verdade. O nosso tatame é uma extensão da igreja. O campo de futebol é uma extensão da igreja. As salas de aula de música, né? O reforço escolar, é tudo igreja. Cada pessoa que vem aqui escuta a voz de Deus. O barco lá que o pessoal sai, Jesus entra no barco. Quem está me ouvindo aqui? Então Deus faz, Deus é real. Fala para o teu irmão do lado, é tempo de orar. É tempo de orar. Sabe, essa questão de muita oração, muito poder. Muita oração, os obstáculos vão cair, o impossível vai acontecer. Quem está me ouvindo? O impossível vai acontecer. Amém. Eu creio, Pai. Quem está me ouvindo? Igreja, o impossível vai acontecer em nome de Jesus. Se liga, a autoridade, o poder que está nas nossas mãos. Só nós podemos fazer isso. Em nome de Jesus. Só nós podemos fazer isso. Nós temos autoridade para isso. Nós temos a possibilidade de comparecer diante de Deus por causa do sangue de Jesus. Nenhuma outra religião, muçulmano, judeu, ninguém consegue fazer isso não. Eles mas eles têm um Deus, eles têm um Deus. Isso é problema de Deus com eles. Agora, o problema de Deus com a gente é que Ele nos deu essa autoridade. Ele abriu essa porta, Ele nos deu esse caminho. O impossível vai acontecer. Quem está me ouvindo? É tempo de mudança. Deus está deixando algumas coisas não acontecerem porque nós não estamos orando. Quem está me ouvindo? A gente está esperando acontecer. Não, deixa aí. Se Deus quiser. Tem nada de se Deus quiser, não. A porta está aberta. Vamos lá falar com Ele. Aleluia. Quem está me ouvindo? Amém. Quem está ligado? Vamos lá falar com Ele. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele pode mudar tudo. Tudo. O futuro pode mudar. O dia de amanhã pode ser completamente diferente. O poder de Deus, a autoridade está conosco. Não tem inveja, não tem nada que vá nos segurar. Amém, amados? Toda inveja vai cair por terra. Todos os invejosos vão ter que desfrutar, olhar e ver a vitória daqueles que andam com o Senhor. Amém? E eu estou falando uma vitória muito além de tudo aquilo que o mundo pode dar. Que é aquilo que Deus pode dar. A gente nunca... cadê o Gustavo? A gente ria muito antigamente com o Gustavo falando de algumas pessoas orando, diz assim, Senhor, faz assim, vai lá, pega aquele papel, leva aqui, pega o carimbo de fulano, leva... Cara, Deus faz do jeito que Ele quer. Não, a gente não precisa nem ensinar a Deus como é que Ele tem que fazer, não. Eu acho isso até engraçado. Algumas orações, né? O pessoal fica orando, dizendo para Deus como que Ele tem que fazer. Cara, Deus vai lá e faz do jeito dele. Dele. Amém? Não é do nosso jeito, é do jeito dele. No tempo dele, da forma dele. E a dele é melhor do que a nossa. A proposta dele é melhor do que a nossa. A mente dele não é a nossa mente. Ele é assim, ele é além do tempo, para frente, para trás. Aquilo que a gente... Eu repreendo hoje toda murmuração. Eu achei uma coisa engraçadíssima aqui nesse texto. Não sei se vocês viram. Pedro está lá, o anjo vai lá, liberta ele. A igreja toda trancada na casa de Maria, mãe de João, orando, né? E todo mundo lá orando.
fechado, Senhor, liberta o Pedro, Senhor, Pedro lá, Senhor, guarda o Pedro e tal. Aí, daqui a pouco, sem mais nem menos, abre aí, quem é? É Pedro. A garota que foi atender, ela disse, é Pedro, Pedro, não abriu a porta para ele não. Cheio de alegria. Saiu, voltou, correndo, gente, é o Pedro, tá, manda ele entrar. Não, porque você não abriu a porta? Esqueci. Disseram que ela estava... Ela ficou tão impactada. Deixa eu falar uma parada para vocês. Tem pessoas, eu louvo a Deus pela vida dessa garota, porque tem pessoas que Deus faz as coisas. A pessoa ora hoje, aí fica esperando que Deus opere no dia seguinte. É como Deus não operou no dia seguinte, o pessoal acha que não vai operar. Aí deixa para lá. Aí não sei quantos dias depois Deus entrega aquela vitória para ela. Aí ela esquece que ela pediu. Fala para o teu irmão do lado, faz um exame de consciência aí. Quantas vezes a gente pede uma coisa para Deus e esquece, e lá na frente Ele te dá e você não dá glória para Ele? Esquece de dar glória. O que eu acho? É uma coincidência. Coincidência, deu tudo certo. Coincidência, o cara foi mandado embora, olha só que sorte que eu dei. Coincidência, o cara que foi para lá era um cara conhecido. Coincidência. Coincidência. Cadê o Dilson? Dilson é especialista em coincidência. Dilson? A gente precisa saber, cara, que a nossa oração é ouvida. Amém. E que o Senhor, e dentro da vontade dEle, não tem nada que impeça. Você está orando pela conversão de alguém? Não pare de orar. Amém. Você está orando para você ser liberto de um problema? Não pare de orar. Você está orando por uma causa impossível, nas finanças, no trabalho? Não pare de orar. Porque Deus faz do jeito que Ele quiser. Uma coisa Ele pode até não fazer o que você está pedindo, mas Ele vai fazer o melhor para você. Amém. Quem está me ouvindo? Amém. Esse é o Deus que nós servimos. E esse é o Deus que está sendo trazido hoje aqui em Atos. Quem recebe essa palavra? Amém. Fala comigo, Senhor, hoje é dia de mudança. Sabe, a gente tem que parar de ser passivo no mundo, na vida espiritual. A gente tem que parar de ser passivo, esperar as coisas acontecerem. Sabe, os irmãos do passado, a igreja no passado, nos ensinou muitas lições. Se hoje eu estou lendo aqui essa Bíblia aqui com liberdade, quem está me escutando, diga amém. Amém. É porque muitos irmãos no passado oraram para que esse momento estivesse acontecendo dentro das prisões. Eles foram presos. As pessoas entravam a cavalo dentro das igrejas, picavam os templos, queimavam as nossas Bíblias. Quem está me escutando? Amém. E esses irmãos oravam. E a gente precisa aprender com o exemplo deles. Eu não sei o que vem pela frente, mas a gente precisa hoje aprender o caminho da oração. Amém. E acreditar. Acreditar que o Senhor está nos ouvindo. Amém? Amém, amém irmãos? Amém. Dia de mudança. Amém? Amém?